Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, para comentar o capítulo que nós postamos no Facebook durante essa semana. E também você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube, nosso canal Antônio Lima Braga Júnior. Você faz a sua inscrição, clica no sininho para que você possa receber as notificações à medida que nós postarmos novos vídeos. Hoje estamos no capítulo 9 do livro de Atos, que nós estamos vendo todas as semanas. E o capítulo 9 trata da conversão do maior perseguidor da igreja primitiva, Saulo de Tarso. Você já deve ter ouvido falar desse cidadão. Com muita fúria e determinação, ele perseguiu os servos de Jesus com muito afinco, porque acreditava que estava fazendo um bem a Deus, pois ele era um fariseu e prezava muito pelas leis, né? Era um estudioso, né? Então ele prezava muito pelas leis e acreditava que estava fazendo bem a Deus. Mas um dia tudo mudou. Ele teve um encontro com aquele que perseguia. Ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Ele estava a caminho de Damasco com o intuito de encontrar cristãos numa campanha de perseguição total. Damasco era um centro comercial localizado a aproximadamente 240 quilômetros de Jerusalém. Naquele tempo tratava-se de uma província romana. Existiam várias rotas interligando as várias províncias romanas a Damasco. Saulo então resolveu ir até lá e eliminar o cristianismo para evitar que se espalhasse por outras áreas. Em Provérbios 16:1 está escrito mais ou menos assim, que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus tinha planos maiores para a vida de Saulo. Ele estava chegando a Damasco quando algo sobrenatural aconteceu. Uma luz do céu brilhou, uma luz tão forte, mas tão forte, tão intensa, que ele acabou caindo ao chão. De repente ele ouve uma voz que questiona: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Fala no versículo 4. Sem saber o que estava acontecendo, ainda meio atordoado, ele perguntou quem que estava falando. A voz então lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Versículo 5. Se você persegue as coisas ligadas a Jesus Cristo, você é um perseguidor de Jesus Cristo. Saulo assim fazia. Então ele teve um encontro pessoal com Jesus. Mas ele teve um encontro pessoal com Jesus, Jesus estava como um Deus, não como um homem. E ele sentiu a presença de Deus. Ele sentiu a verdadeira presença de Deus. Então Saulo pergunta a Jesus o que ele deveria fazer e Jesus então lhe dá instruções. Como ele não estava enxergando, ele foi conduzido até Damasco. Quando ele chegou lá em Damasco, ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Nós podemos assim pensar, por que será que ele não comeu? Estava fazendo um jejum? Se ele tivesse fazendo um jejum, Lucas, o autor do livro, teria mencionado porque ele era muito detalhista. Mas eu acredito que ele ficou sem comer porque ele esteve diante de Jesus Cristo e lembrou das coisas que ele fez antes de encontrar o Senhor. Ele presenciou a morte de Estevão, permitiu inclusive que Estevão fosse morto. Então ele ficou 3 dias ali tendo uma revisão na sua consciência, né? Deus usa aqui um homem chamado Ananias. Ele era um servo obediente, discípulo de Jesus. Ele teve medo, o que é perfeitamente natural. Afinal, ele tinha que ir ao encontro de um homem que estava na cidade com o intuito justamente de matar os cristãos. Mas Ananias confiou no Senhor. Ele experimentou um profundo relacionamento com Deus que o levou a receber essa visão e ser usado não só para
curar Saulo, que não estava enxergando, mas também o batizou e discipulou Saulo em seus primeiros dias de conversão. Aí está a importância de você ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos o hábito de confiarmos em nosso braço, confiarmos no nosso carro, confiarmos na nossa moto, confiarmos no nosso computador, na nossa capacidade intelectual. Quanto mais nós buscamos as nossas forças materialmente, nós deixamos de ouvir a Deus. É importante que você esteja aberto, que você esteja receptivo às coisas que Deus tem dado em sua vida. E Ananias confiou no Senhor e foi ao encontro de Saulo. A conversão, meus amigos, ela é segundo a vontade de Deus. Ela pode ser de uma maneira espetacular, como foi a de Saulo, mas também pode ser silenciosa. Previna-se contra aqueles que querem criar uma conversão única, que querem que você seja convertido ao cristianismo de uma maneira singular. Previna-se contra eles, porque Deus Ele trabalha de acordo com a sua vontade e não com a nossa. Então você pode ter uma conversão igual a de Saulo, mas você pode também ter uma conversão absolutamente silenciosa. É do jeito que Deus quer. Olha só que interessante. Saulo saiu para Damasco com o propósito de perseguir e matar os discípulos que ali estavam, mas Deus fez com que ele desse testemunho de Jesus para os judeus naquela cidade. E esses judeus não entendiam como um homem que perseguia a igreja em Jerusalém agora falava que Cristo é o Filho de Deus. Então eles passaram a tramar a sua morte por 2 vezes. Numa dessas ocasiões, Saulo foi salvo descendo de um muro dentro de um cesto durante a noite. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Passado algum tempo, a Bíblia diz passado algum tempo, esse tempo foi de 2 a 3 anos, os estudiosos dizem que foi 3 anos, Saulo volta para Jerusalém. Ele queria se juntar aos discípulos, mas todos evitavam ele com medo, né? Imagina a situação de Saulo. Agora ele não tinha mais a confiança dos judeus e os discípulos, os cristãos, aqueles que estavam ali também não tinham confiança nele porque estavam com medo dele. Então ele ficou numa situação complicada. Aí apareceu um senhor chamado Barnabé, um judeu convertido. Aí ele torna-se a ponte entre Saulo e os apóstolos. É de suma importância que os novos convertidos sejam acompanhados e apresentados aos demais. Temos que ser como Barnabé. Barnabé já conhecia Saulo, ou então era um homem de grande discernimento, pois reconheceu a sinceridade de Saulo e o apresentou aos apóstolos. Então, meus amigos, você tem que, quando você estiver junto com alguém que está começando a se aproximar do cristianismo, apresente ele aos demais. Faça com que ele se sinta à vontade, para que ele não se sinta de uma maneira afastada. Barnabé fez isso com Saulo e foi primordial para que o ministério de Saulo crescesse. Então, Saulo passou a se ocupar do ministério do evangelho em Jerusalém. Saulo escapou com vida apenas por causa da ajuda de seus irmãos cristãos que o levaram ao porto de Cesareia. De lá ele navegou para Tarso, a sua cidade natal. O livro de Atos só vai voltar a falar sobre Saulo lá no capítulo 11, a partir do versículo 25. Mas vale a pena esperarmos pela sua história. Tá? Tem bastante coisa sobre Saulo, nós quando chegarmos lá a gente começa a falar novamente. Lucas, o autor do livro, volta a centralizar seu texto na história da expansão do evangelho através da Judéia pelo ministério de Pedro. Agora ele estava itinerante através da Judéia, pregando aos cristãos que foram espalhados pelas diversas cidades. Em Lida é hoje uma cidade que é um distrito central de Israel e tem cerca de 67 mil habitantes.
Naquele tempo, Lida era uma cidade e Pedro chegou até ela e naquela época encontrou um grupo de cristãos que provavelmente fugiram para lá na dispersão causada pela perseguição do nosso amigo Saulo, e dentre outros. Filipe já tinha evangelizado essa região, nós vimos no capítulo 8, versículo 40, e aí Pedro encontra um paralítico chamado Enéas e o cura na cidade de Lida. A notícia da cura de Enéas espalhou-se por toda a cidade de Lida e através da planície de Sarona, que ficava junto ao mar, resultando na conversão de muita gente. Olha só como a igreja começou a crescer. Tempos difíceis de perseguição e a igreja crescendo. Não é muito diferente de hoje, meus amigos. Nós vivemos um tempo de pandemia, nós tivemos uma pandemia muito parecida e mais letal, inclusive, em 1920, há 100 anos atrás, e a igreja cresceu de maneira grandiosa após essa pandemia, né? Porque tempos difíceis geram homens fortes. Aí já estava na cidade de Jope, que hoje está incorporada a Tel Aviv, que é a capital de Israel. E nessa cidade de Jope, que ficava ali pertinho de Lida, havia uma mulher chamada Tabita, ou Tabita, uma discípula mais conhecida como Dorcas. Ela adoeceu e morreu. E ela era uma pessoa que tinha um grande ministério de colaboração junto às pessoas carentes. Ao saber que Pedro estava por perto, os cristãos que estavam ali mandaram chamá-lo. Já ciente, Pedro seguiu para lá. E chegando, ouviu o testemunho que davam acerca de Dorcas e o quanto ela era importante para a congregação. Pedro pediu para ficar a sós com o cadáver. Se ajoelhou e orou. Após isso, voltou-se para o cadáver e, chamando pelo seu nome, ordenou que se levantasse. Posteriormente, a apresentou viva aos demais irmãos. Esse fato percorreu toda a cidade e muitos creram no Senhor. Um líder religioso de verdade consiste em dedicar e glorificar ao Senhor e não seguir os seus interesses pessoais. O crescimento da igreja é um fato que nem o mais cético pode confrontar. Existem muitos que dizem que Saulo inventou o cristianismo, mas na verdade ele somente foi incorporado por ele. Jesus é real. Até mesmo os ateus usam um calendário baseado na sua vida. Faça como Saulo, venha fazer parte de um ministério grandioso que prega o amor e a salvação da humanidade. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.